Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fugitivo e Errante pela Terra. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso estudo de hoje começa com o texto de Gênesis, capítulo 4, verso 12, que diz assim: quando você cultivar a terra, essa não dará mais a você a sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Esse texto vai mencionar as palavras de Deus para Caim, logo depois que ele acabou matando seu irmão. Se você se lembra da história desses dois filhos de Adão, o Senhor Deus pediu para que ambos oferecessem um sacrifício ao Senhor. Abel trouxe exatamente o sacrifício que Deus havia pedido, um cordeiro. Caim, por sua vez, ao invés de obedecer a Deus, ele trouxe aquilo que ele queria. Ele trouxe as frutas, os elementos que ele havia cultivado na sua terra. Deus não havia pedido nada disso. As frutas poderiam até ser muito boas, os legumes poderiam ser muito bons, mas não era isso que Deus havia pedido dele. Portanto, Deus não aceitou o seu sacrifício, aceitou apenas o sacrifício de Abel, porque Abel havia obedecido ao Senhor. Isso gerou um descontentamento muito grande por parte de Caim, e Caim tomou a iniciativa, feriu o seu irmão enquanto ambos estavam no campo e matou o próprio irmão. Deus, então, se apresenta diante de Caim e vai perguntar: onde está o seu irmão? E ele responde a Deus com desdém. Ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou o babá do meu irmão? E Deus responde no sentido de que havia sim um senso de responsabilidade que ele precisava ter com seu irmão, mas que Deus sabia o que tinha acontecido, porque o sangue de Abel clamava a ele desde a terra. E quando Deus agora confronta Caim, Caim fica profundamente amedrontado diante da situação. E agora Deus vai dizer para ele: a partir de agora, porque você matou o seu irmão, você vai andar errante pela terra, fugitivo pela terra. Essa ideia de errante, de fugitivo, na construção gramatical hebraica, significa que ele não teria descanso na terra, de que ele continuaria sempre numa busca incessante por algo que ele nunca encontraria. Essa é a ideia da construção do texto, de que ele sempre estaria buscando algo mais, de forma incansável, com um ativismo fora do comum. E isso a gente vai ver exatamente no desdobramento do texto, porque o texto vai dizer que ele saiu da presença do Senhor e já fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho mais velho, Enoque, e a partir dali, os seus descendentes continuam no mesmo tipo de ativismo que ele. Andam, correm o tempo todo para poder conseguir alguma coisa, estão o tempo inteiro correndo atrás de algo que nunca conseguem encontrar. De certa forma, aquilo que foi a experiência de Caim é a experiência da nossa sociedade hoje em dia. Uma sociedade foi construída sem Deus. Quando Deus faz parte, é o centro da nossa vida, nós temos tempo para poder parar e descansar no Senhor. Eu não estou aqui falando apenas a respeito do sábado, mas a respeito do sentimento de satisfação que tem alguém que encontra o propósito da sua vida em Deus. Por outro lado, parece que aqueles que vivem sem o Senhor Deus correm com um ativismo louco e às vezes até conseguem algumas coisas, algumas realizações a nível humano. Quando você olha para a família do Caim, também foi assim. A família de Caim é descrita no capítulo 4 ainda de Gênesis como uma família que conseguiu muita coisa. Foi da família dele que surgiram os primeiros indivíduos que formaram fazendas de criação de gado, que se tornaram artistas, músicos. Foi da família dele que veio os primeiros indivíduos a forjar ou trabalhar os metais para fazer implementos agrícolas e, ao mesmo tempo, armas. Ou seja, a família do Caim empreendeu muita coisa, fez muita coisa. Mas o espírito que norteou essa família é um espírito de ativismo, de correria sem tempo para parar e refletir a respeito de Deus.
refletir a respeito daquilo que é a razão da nossa vida. Por outro lado, aqueles que estão com Cristo têm um espírito completamente diferente. Lembra-se do que Jesus falou? Jesus disse assim: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, vão beber ou vão vestir. Porque até as aves do céu o Pai alimenta. Nenhuma delas planta ou colhe, mas nenhuma delas morre de fome. Olha os lírios do campo, que às vezes florescem de manhã e à tarde já estão murchos. Mas quem os veste, nem Salomão em sua glória se vestiu como eles, foi o Pai. Quanto mais valem vocês para o Pai. O que o Senhor Jesus estava tentando mostrar é que o estilo de vida daqueles que seguem a Deus não é marcado pelo ativismo, não é marcado por uma correria louca para tentar conseguir sei lá o quê. Você já reparou como é que as coisas funcionam na nossa sociedade? As pessoas correm para tentar conseguir alguma coisa, precisam de uma casa maior, de um carro melhor, de móveis melhores, de roupas melhores, e trabalham para conseguir isso tudo e nunca tem descanso. E quase não tem tempo para usufruir daquilo que conseguiram. Eu não estou querendo dizer com isso que os cristãos não podem ter coisas boas. Claro que podem, desde que essa busca não seja o objetivo principal da sua vida. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, a família de Caim foi marcada pelo ativismo. Enquanto, por outro lado, você encontra já no capítulo 5 de Gênesis, a história de Sete, o outro irmão de Caim, aquele que acabou ficando no lugar de Abel, que decidiu viver na presença de Deus, de buscar ao Senhor Deus. Interessante que Moisés não vai dizer o que eles fizeram, mas ele vai mencionar que eles andaram na presença de Deus, ele e a sua família. Pouco tempo mais tarde, você encontra aonde o ativismo da família de Caim levou o planeta. O planeta quase chegou à extinção por causa desse ativismo extremo da família do Caim. Gênesis capítulo 6 vai mostrar isso. Todos os pensamentos do seu coração eram maus continuamente, e isso desagradou muito a Deus. E antes que eles fizessem com que o planeta fosse destruído, o Senhor Deus decidiu enviar um dilúvio. E quando o dilúvio vai vir sobre a terra, aonde é que ele vai encontrar alguém que possa canalizar suas energias para salvar a humanidade? Na família do Sete, e não na família do Caim. A família do Caim passa por um processo de ativismo extremo, mas não tem paz, não tem descanso. Enquanto a família de Sete também trabalha, também alcança coisas, mas tem tempo para descansar no Senhor. Tem tempo para permanecer no Senhor e encontrar a motivação para poder viver no Senhor. E por isso, quando o Senhor Deus precisa de alguém para poder resolver o problema da humanidade, ele vai encontrar na família de Sete e não na família de Caim. Hoje, você é do tipo de pessoa que espera no Senhor, que descansa no Senhor, ou tem vivido o ativismo da família de Caim? Isso deveria fazer com que nós parássemos para poder pensar. Tempo, por exemplo, para dedicarmos a Deus, para dedicarmos ao cuidado da nossa saúde, tempo para meditarmos no Senhor, tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para o cônjuge. Na família de Sete, você vai encontrar indivíduos que dedicavam tempo para isso. Na família de Caim, é só o ativismo de conseguir mais, mais e mais. Eu gostaria de orar para que Deus nos desse sabedoria para podermos entender o que o Senhor Deus espera de nós e, ao mesmo tempo, seguir as suas orientações, sem esse ativismo da família de Caim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor não nos chamou para andarmos errantes, sem parar, como aconteceu com o Caim e a sua família, com ativismo extremo, mas sem a oportunidade do descanso no Senhor. Dê-nos sabedoria para podermos reorganizar nossas prioridades, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?